Oi, meus amigos, hoje eu vou ensinar a você como afiar a sua faca aqui na pedra, mas existem vários fatores para você poder fazer de um jeito certo. Como por exemplo, você precisa saber que faca você vai afiar, que tipo de material, que tipo de pedra também, porque existem vários tipos de número, né? Eu vou ensinar o porquê existem esses números, 400, 1000, essa daqui é 3000, 8000, e existem também nos intervalos também, os números menores. E também o mais importante, a angulação que você vai ter que afiar a sua faca. Isso é o mais importante. Como por exemplo, existem as facas ocidentais e as japonesas também. Como saber? As ocidentais, elas têm o corte nos dois lados das lâminas, desse lado e desse lado. Esse daqui é um cutelo, é alemão, e por ser pesado e forte, nós vamos afiar a sua lâmina em 35 graus. Eu vou ensinar depois como fazer. Já esse daqui, diferente dessa faca do chefe japonesa, que se chama Santoku, que ela é bem mais versátil que a faca chefe ocidental, porque ela é mais larga, mais curta, com uma angulação menor. A faca do chefe ocidental, ela é mais fina, mais comprida e mais bicuda também. E essa faca nós vamos afiar no ângulo de 25 graus. E muitos me perguntam por que desses relevos na faca do chefe. Geralmente algumas têm, né? É porque ela é feita para cortar legumes e verduras e não grudar aqui na lateral. Ajuda bastante. E se você quiser outra dica, sempre que você for comprar uma faca, né, compre a faca do chefe ou uma Santoku, que é multiuso, ela serve para tudo. E ela tem esse nome Santoku porque são 3 virtudes: vegetais, carne e peixes. E para não ter problemas com a sujeira, sempre compre uma faca que ela não tenha, né, a separação entre a lâmina com o cabo, seja inteiriço aqui, ó, como essa daqui, bem mais fácil limpar. E temos a Yanagi, que é essa daqui, que é feita de aço carbono. Ela é feita para cortar sashimi e ela nós vamos afiar no ângulo de mais ou menos 15 graus. E vocês podem reparar também que ela só tem o corte de um lado, esse lado é reto e esse lado é rebaixado. O corte é desse lado. E aqui vamos falar sobre as pedras. Quanto menor o número, essa daqui é a 400, mais abrasiva é a pedra. Ela remove mais material e é usada para corrigir danos e formar o fio. E você vai usar este número aqui, esse lado da pedra, para facas que estejam com problemas na fiação mesmo, com problemas de quebras ou não estejam cortando nada. E quanto maior o número, mais fina é a abrasão, e mais ela serve para refinar e polir o fio da faca. E acima de 1000, em japonês chamamos de shiage, que é o acabamento final. E hoje ensinarei a afiar essa faca Yanagi, que ela está boa ainda. Então utilizaremos o número 1000 e o número 3000 para fazer o acabamento. Se estivesse muito ruim, utilizaria o 400 e depois a 3000. Eu já comprei essas pedras que já vêm com suporte. Aqui é só colocar, só encaixar. E ele vem com esse limitador aqui se você quiser utilizar. Ele tem mais ou menos um ângulo de 25 graus, mas também depende da espessura, né, da sua faca. É só encaixar aqui e passar. É bem fácil também utilizar. E vem essa pedra branca, que é para consertar, entre aspas, né, a sua pedra de afiamento. É só passar assim, nos locais que você achou que ficou uma barriga, né, só para você deixar mais reto. Mas eu vou ensinar de um jeito que não vai precisar de utilizar isso. E vem junto também essa cinta de couro que se chama stropping, que é para fazer o acabamento depois de passar nas pedras. Mas se você fazer o acabamento aqui no shiage, um shiage bem feito, você não precisa utilizar isso daqui. E eu gosto de colocar um pano aqui embaixo, né? Além de evitar sujeira, para não escorregar aqui, né? Mesmo ele tendo essa parte aqui que não escorrega, é bom ter. É mais uma segurança. Um pouquinho de água, vamos deixar aqui de lado.
bem aqui para não atrapalhar. Aqui eu tenho um pedaço de pano, só molhar aqui e jogar aqui em cima da pedra. Vamos molhar. E como eu disse, vocês podem utilizar esse limitador aqui, mas geralmente as pessoas não têm. Então eu vou ensinar um jeito de fazer sem esse limitador. É só colocar a faca aqui na pedra. Com o dedão, nós vamos apoiar aqui na pedra e colocar a parte de trás aqui da faca bem no meio do seu dedo. E esse vai ser o ângulo de 15 a 20 graus mais ou menos que vamos utilizar para afiar a faca. Se for o cutelo, que geralmente é mais ou menos a 35 graus, é só colocar aqui o dedão, colocar bem no meio do seu dedo, só que levantar um pouquinho mais. E aqui nós vamos ter um ângulo de mais ou menos 35 graus. É só verificar agora o lado que tem o corte a sua faca, é esse lado aqui. Esse lado é reto. Nós vamos utilizar a pedra de número 1000. Vamos colocar aqui. Vou molhar de novo, que já secou. Isso daqui é muito importante. E para segurar a faca é muito importante para não se machucar. Vamos colocar o dedo aqui, segurar firme aqui. E 2 dedos aqui. Tá bem na ponta, não no meio, porque senão você vai criar uma barriga. Sempre aqui. Colocar a faca aqui. E agora é só colocar a faca. Medir bem no meio aqui, que é o ângulo de 15 graus para essa faca Yanagi. Dedo apoiando aqui na ponta. E vamos fazer força para baixo, sem tirar do ângulo. E aqui vocês podem soltar a força, trazer de volta, colocar força de novo e ir. Podem soltar e fazer esse movimento. Pode ser bem rápido, tá? Tomando cuidado para não se machucar. Então vamos fazer assim. Não coloquem força para voltar. Vocês podem se machucar também. Quando vocês verem que ressecou, é só molhar mais um pouco. Isso daqui é muito importante. E dependendo da sua faca, vai demorar um pouquinho mais, ou um pouquinho menos também, dependendo de como está a situação, né, do fio da sua faca. E como fazer para tirar a rebarba? É só virar e passar uma vez assim. Prontinho. E agora vamos fazer o shiage, que é o acabamento com o número 3000. E vai ser do mesmo modo também. Vamos molhar bem e fazer o mesmo modo. Aqui, calculem mais ou menos, né? Metade do dedo. Apoiem aqui e vamos. E o acabamento, vocês podem fazer em torno de 30 vezes esse movimento, ida e volta. Feitos 30 vezes mais ou menos, vocês podem virar. Prontinho. E com a Santoku também, é o mesmo jeito. Aqui eu estou colocando a número 1000, dar uma molhada. O dedo, vamos calcular no meio e levantar um pouquinho só. Deixar um pouquinho mais alto, em torno de 25 graus. Colocou o dedo aqui, mesmo jeito. Geralmente eu faço em torno de 50 vezes mais ou menos, ida e volta. Esse movimento. Saiu a rebarba, só virar. Está pronto. E para o acabamento, é o mesmo jeito, colocar o número 3000, molhar bem, mesmo jeito. Colocou aqui, segurem firme, dedão bem no meio aqui, levanta um pouquinho e fazer o acabamento.
que é chamado shiage. Depois, está pronto. E eu disse que eu ia dar uma dica para não precisar usar essa pedra aqui, para não ficar aquela barriga aqui no meio, né? Que estraga toda a sua pedra. Quando vocês forem afiar a sua faca, utilizem inteiramente a sua pedra, né? De ponta a ponta, para que não fique aquela barriga. Vocês podem também virar e utilizar assim de novo. E aqui, independentemente da faca que você tiver em casa, se você souber essas dicas, utilizarem essas dicas, vocês sempre vão ter uma faca bem afiada em casa. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre as pedras, sobre as facas, como amolar também, deixem nos comentários que eu vou responder o mais breve possível.